Então vamos lá, né? Então sejam muito bem-vindos, apaixonados por viagens, a mais um episódio do Planner de Viagem, que é esse programa que eu faço aqui no Instagram, com o objetivo de te ajudar a realizar viagens extraordinárias pelo mundo com economia de mais de 50%. Tirar seus sonhos de viagem da gaveta. E hoje a gente vai falar de um destino que é fascinante, né? E aqui o meu chapéu já conta aí pra você que destino esse, que é o Peru. Gente, sinceramente, esse país é um país incrível, é um país maravilhoso que você pode e deve colocar aí na sua lista de desejos de viagem que você não vai se arrepender. Inclusive, eu preparei um vídeo, um planner todo detalhado desse roteiro que a gente fez no Peru, se você quiser se aprofundar e se você quiser saber mais sobre esse planejamento da viagem. Inclusive, o link para você acessar ele tá lá no link da minha bio, né, aqui do meu Instagram, para depois você poder olhar, para você conferir lá a oportunidade que você tem de ter um roteiro bom na massa. Agora só, a gente precisa alinhar algumas coisas. Para quem que é esse conteúdo? Obrigada, Flávia. Para quem que é esse conteúdo aqui dessa live hoje? É para quem quer, gente, fazer uma viagem para o Peru, mas uma viagem autêntica, onde você vai realmente mergulhar na cultura desse país fascinante, que você vai fazer um roteiro fora do comum, né? Então, se você quer isso, né, aprender a viajar, aprender a conhecer esse país de uma maneira fora do óbvio, fora do comum, aprofundar na cultura desse país, aprender na sua viagem, transformar sua viagem numa viagem de experiências transformadoras para sua vida, essa live é para você, os meus conteúdos são para você. Agora, se você é daquele tipo de pessoa que gosta de viajar só para dar o check em cada destino aí que você vai, né, para poder falar assim, já fui em mais um país, eu já fui no Machu Picchu, então tá check aqui na minha lista, esse conteúdo não é para você. Porque aí você pode comprar qualquer viagem aí, qualquer pacote pro Peru, ir lá em Lima, chegar em Lima, ir para Cusco, ir lá visitar o Machu Picchu, voltar para trás e sair falando que você conhece o Peru. Mas não é esse tipo de viagem que eu defendo aqui, que eu quero plantar aí para você essa semente, né? E várias pessoas estão aprendendo a desenhar suas viagens, né, seus roteiros personalizados e ainda com muita economia, através, né, do método que eu utilizo e que eu ensino para as pessoas. Então, hoje tem várias alunas que desenham as suas viagens e conseguem economizar muito. E o que isso proporciona? Você tirar seus sonhos de viagem da gaveta, né? Então, você não vai assustar mais com os preços das viagens, porque você vai conseguir transformar a sua viagem, vai conseguir colocar ela dentro do seu bolso, né? Dentro das suas condições financeiras. É isso que eu ensino você aqui. Mas aí você deve estar pensando, Sara, de onde que você tirou isso? Como que você começou, né, a fazer esses roteiros, né, fazer essas viagens, ensinar as pessoas a viajar nesse sentido? Eu queria contar um pedacinho da minha história que vocês vão entender por quê, que inclusive essa viagem do Peru foi uma viagem diferente e eu tenho certeza que essa história vai conectar aí com você que está do outro lado também. Olha só, eu desde pequenininha fui criada num ambiente de aprendizado, onde as pessoas que conviviam comigo, minha família, sempre gostou muito de estudar. Meu avô, meu pai, e especialmente a minha mãe, sempre estudaram muito. Então eu cresci nesse ambiente. E principalmente a minha mãe, ela me ensinou, né? Ela plantou em mim essa paixão por estudar, por descobrir coisas novas, né? Essa liberdade, essa questão da aventura, de gostar de sair da rotina, né? De conhecer lugares diferentes, fazer viagens de experiência. Mas o que acontece, gente? Minha mãe não tinha condições financeiras para poder fazer essas viagens, né? Ela estudava muito, conhecia essas culturas através dos livros, dos filmes. Então ela não tinha condição de viajar o mundo, né? Então olha só, né? Que coisa interessante. E ela, o que ela fez? Como ela não tinha condição financeira, né, de explorar o mundo, viajar mesmo pelo mundo afora, ela plantou esse desejo em mim, ela me ensinou isso. E a coisa mais importante que minha mãe me ensinou foi que você pode sim sonhar,
Você pode sonhar e você vai realizar seus sonhos de viagem. Só que o que acontece? Eu fui criada nesse ambiente, minha mãe me ensinou tudo isso, mas aí depois eu fui pro mundo real, né, gente? Eu fui crescendo, fui pra escola, e lá na escola, os meus colegas de escola, eles riam muito dos meus sonhos de viagem. Porque eu tinha mania de escrever naqueles caderninhos de pergunta. Eu não sei se vocês são dessa época, daqueles caderninhos de pergunta que a gente respondia na escola. E sempre nesses caderninhos eu colocava meus sonhos de viagem. E todo mundo ria de mim, porque meus sonhos eram sempre grandes, assim, de conhecer grandes, lugares longe e tal. E aí, à medida que eu fui crescendo, eu falei, gente, não é que é mesmo? É tudo tão caro, né? Eu olhava os pacotes de viagem, eu falava assim, eu não vou conseguir realizar um monte de sonho de viagem que eu tenho. E aí, gente, eu tive uma grande ideia, porque era muita frustração, era aquele conflito de não ter dinheiro para realizar as viagens e aquele conflito da semente que minha mãe plantou na minha mente, a crença que minha mãe colocou na minha mente de que se a gente sonhar e a gente perseguir aquele objetivo, a gente vai realizar nosso sonho. Então ficava aqui, né? Aquele medo de não conseguir, mas ao mesmo tempo aquele acreditar que era possível. E aí, gente, eu tive uma grande ideia. Olha só a ideia que eu tive. Eu falei assim, já sei. Vou montar uma agência de viagens, porque se eu montar uma agência de viagens, eu vou viajar de graça, eu vou ter desconto nas viagens e eu ainda vou, olha só que coisa maravilhosa, eu ainda vou ajudar as pessoas a viajarem, a tirarem seus sonhos de viagem da gaveta e tal. Então eu falei, pronto, achei a solução, vou montar uma agência de viagem. Gente, fui lá, vendi meu carro, meu marido concordou, abri a agência de viagem. E logo que a gente abriu essa agência de viagem, a gente fez a nossa primeira viagem internacional. Vocês não vão acreditar. Consegui todos os descontos possíveis, né? Porque eu tinha agência de viagens. E aí fomos fazer nossa primeira viagem para a Europa. Gente, vocês não acreditam, não. Alegria. Meu primeiro destino foi Paris. Meu primeiro destino internacional. Pensa só, aquela menina sem dinheiro, né? Que não tinha condições, que não sabia como é que ia realizar seus sonhos, foi lá e fez um tour na Europa, né? Teve a possibilidade de fazer um tour na Europa. Só que o que aconteceu nessa viagem, gente? Nessa viagem, a gente teve a oportunidade de, no início dessa viagem, a gente ficar por conta própria nessa viagem. Embora a gente tivesse comprado um pacote, no início a gente foi antes, uns dias antes, e ficou lá em Paris por conta própria. E aí foi a minha grande sacada da vida, que é a coisa que eu quero que você aprenda a fazer. Foi a minha sacada da vida em relação às viagens, como que eu ia conciliar aqueles sonhos de viagem que eu tinha, aquele monte, com a questão financeira. Como que eu ia fazer para poder tirar aqueles sonhos de viagem da gaveta. O que eu fiz, gente? Nessa viagem eu descobri que se eu desenhasse minhas próprias viagens, meus roteiros de forma personalizada, além de eu fazer viagem do meu jeito, com liberdade, né? Eu fazer as coisas do meu jeito, eu ia economizar muito, muito, muito. E por que essa economia? Primeiro, economia porque eu não ia ter que pagar nenhuma comissão de viagem de cada etapa da viagem. E como eu ia poder escolher cada item da viagem, isso ia fazer muita diferença, porque eu não ia gastar com coisas que eu não queria e eu ia investir só no que eu queria. E aí, eu ia poder usar várias estratégias para economizar muito. Ou seja, eu descobri a forma de viajar, de realizar meus sonhos com economia. Ou seja, todos aqueles preços que eu via nos folhetos, eu falei, gente, eu posso fazer essa mesma viagem gastando a metade do valor. E aí, gente, eu falei assim, pronto, bingo, descobri o que eu vou fazer. E aí, gente, eu falei, o caminho é esse, não tem volta, é a única solução. E aí eu comecei a estudar, gente, estudar de tudo. Além da experiência lá da agência, eu comecei a estudar todas as estratégias de planejamento de viagem, planejamento financeiro, milhas aéreas, né, que todo mundo gosta, ferramentas, plataformas e tal. E aí eu descobri, né, essa fórmula. E aí eu comecei, gente, abriu ali um mundo de possibilidades na minha cabeça e eu falei, pronto, achei. Agora eu desenho meus próprios roteiros de viagem, faço as minhas escolhas do meu jeito, gasto meu dinheiro do jeito que eu posso, eu faço essa viagem caber no meu bolso, ou seja, eu vou realizar meus sonhos de viagem, vou fazer o que minha mãe me ensinou. Eu vou conseguir realizar meus sonhos a partir dessa estratégia. E aí, gente, a partir daí o céu virou o limite.
A gente começou a viajar por vários lugares no mundo. A gente foi num país, foi em outro. E conheceu vários países utilizando essa estratégia. Sempre a gente fazendo nossos roteiros e economizando mais da metade do valor. E aí o que acontece, gente? Mas aconteceu uma coisa muito melhor do que tudo isso. Foi assim, o auge do auge. Além de eu aprender a fazer isso e começar a fazer isso junto com meu marido, vocês não vão acreditar. O auge foi. Vocês lembram lá no início da história que eu contei pra vocês que minha mãe sonhava conhecer vários lugares no mundo, mas não tinha condições financeiras de realizar essas viagens? Pois é. A gente fez um planejamento junto e eu, junto com meu marido, conseguimos levar minha mãe para fazer um tour na Europa. E nós levamos a minha sogra também. E olha só, gente, imagine a minha mãe, que lá via, né, as histórias pelos livros, as histórias dos países pelos livros, agora vivenciar tudo aquilo ao vivo, conhecendo vários países na Europa. A gente foi para Portugal, a gente foi para a França, a gente foi para a Itália, a gente foi para a Suíça e elas não acreditavam de alegria. Minha mãe ficava estudando o roteiro, a história dos lugares, a história dos pontos turísticos. Aí quando a gente chegava em cada ponto da viagem, ela sempre contava a história daquele lugar, na maior empolgação, realizando, né, aquele grande sonho que ela tinha de conhecer a Europa. E aí, gente, foi aí que uma coisa mexeu muito na minha cabeça, porque eu pensei assim, o que isso trouxe para mim de lição, né? Minha mãe sempre foi minha grande mentora de aprendizado, de transformar, né, as viagens em experiências para que essas experiências transformassem minha vida, me ajudassem a aprender sobre a vida, me tornar uma pessoa melhor. Só que ela escolheu o caminho mais difícil. Ela me inspirou, ela transmitiu isso tudo pra mim, mas ela mesma não teve condição de realizar tudo isso. Então, ela me ensinou tudo isso. A correr atrás dos meus sonhos, a viajar com liberdade, ter liberdade, né? Aprender, buscar aprendizado através dessas experiências. E o principal que foi sonhos não cabem em gavetas, né? Que eu podia realizar meus sonhos. E aí, gente, o que acontece? O que eu decidi a partir disso? Eu decidi que eu também me tornaria uma mentora das pessoas nesse aspecto, assim como minha mãe foi uma mentora minha, né? Uma mentora no sentido de acreditar que os sonhos são possíveis, que a gente pode realizar sim nossos sonhos, inclusive nossos sonhos de viagem, e que a gente pode aprender muito através dessas experiências. Então, como ela foi minha mentora, hoje eu me sinto, né, na missão de ser mentora de outras pessoas, para que elas acreditem, né, que vocês acreditem nisso também, e que se um dia, né, minha mãe não estiver mais aqui com a gente, né, esse legado dela eu consigo transmitir para as pessoas. Então, ela vai continuar viva através desse legado, dessa inspiração que ela trouxe para mim, né, que ela plantou no meu coração e que eu agora desejo transmitir, né, e levar adiante esse legado que ela deixou para mim. Então, hoje, meu maior sonho é esse, ser também uma mentora como ela foi para mim. Para que você também acredite que é possível você realizar seus sonhos de viagem, que você pode realmente transformar a sua vida através de experiências autênticas na sua viagem e que existe realmente uma forma de você aí, que acha, né, às vezes que isso é difícil, a forma, né, eu compartilhar com você a forma que eu aprendi e desenvolvi para poder realmente realizar essas viagens, gastando muito menos da metade do valor, então conseguindo viajar então muito mais. Então aquele sonho que parece distante, ele sim, né, eu quero que você acredite que ele é possível, que ele está mais perto de você do que você imagina, né? Então você sonha, você planeja com uma metodologia e você realiza seus sonhos. Então, meu objetivo aqui, gente, é esse. É te inspirar, assim como minha mãe me inspirou, e transmitir esse legado, né? E que você também transmita esse legado, essa crença que é tão potente, né? De a gente realizar nossos sonhos de viagem, para as pessoas que você convive, né? Para não ter barreiras, porque realmente a gente consegue fazer isso com um bom planejamento. E é isso que a gente vai fazer aqui hoje, né? A gente vai falar desse roteiro do Peru, que a gente fez essa viagem incrível e eu quero compartilhar com você para que você acredite que você pode também conhecer esse país fascinante. Vou contar para vocês o tanto que a gente economizou nessa viagem nossa para o Peru, que foi no ano passado. A gente fez um orçamento dessa viagem numa agência
E eu não sou contra agências não, viu, gente? Inclusive, eu presto serviço de agência. Mas é porque, se eu quero que você realize seu sonho de viagem, eu tenho que te ensinar o caminho das pedras. Eu descobri, então eu tenho que te ensinar, né? Eu não posso guardar isso pra mim. Eu fiz o orçamento dessa viagem, gente. Essa viagem ficaria por pessoa em R$14.100. No período que a gente ficou lá, num roteiro bem parecido com o que a gente fez, embora o nosso foi totalmente personalizado. R$14.100. Agora, nossa viagem, gente, ficou por pessoa em R$6.400. R$6.400. Ou seja, 55% mais barata do que o orçamento que a gente tinha feito na agência. E ainda foi uma viagem personalizada. A gente fez várias atrações fora do óbvio. A gente realmente fez as coisas no nosso tempo, no nosso ritmo. A gente foi e voltou onde a gente queria. A gente teve uma liberdade completa. Então, quando eu falo de viagens extraordinárias, eu tô falando de você personalizar seus roteiros, fazer as coisas do seu jeito, no seu tempo, gastando dinheiro com o que faz sentido para você, não pagando várias comissões na sua viagem e ainda tendo uma experiência totalmente autêntica e economizando demais. Agora, quais erros que eu vejo as pessoas cometendo na hora de desenhar um roteiro para o Peru? Primeiro é achar que o Peru é o Machu Picchu. Gente, quem pensa que o Peru é o Machu Picchu, precisa urgentemente ir para o Peru. Pra falar a verdade com vocês, quando eu penso na minha viagem para o Peru, o Machu Picchu nem é o ponto principal da minha viagem do Peru. Não teve tanta coisa interessante, eu vou contar pra vocês. Gente, então vamos lá. O Peru não é o Machu Picchu, ele contém o Machu Picchu. Se você pensa assim, é muito difícil organizar uma viagem pro Peru, por quê? Você pensa assim, não, como é que eu vou chegar naquele Machu Picchu? Porque você pensa que, né, pode estar pensando que o Peru é o Machu Picchu, né? E aí você pensa assim, como é que eu vou chegar naquele Machu Picchu? Nossa, esse negócio deve ser difícil demais. Não é difícil, gente. É mais fácil fazer uma viagem no Peru do que, às vezes, fazer uma viagem na Europa. É mais simples. Eu vou mostrar pra vocês. Outra coisa, às vezes a pessoa pensa que é caro. Vocês viram lá quanto que a gente gastou nessa viagem por pessoa? R$6.400. A gente ficou 14 dias no Peru. A moeda lá é levemente mais alta que a nossa, mas lá não é um país caro. Lá você consegue gastar qualquer valor que você quiser. Você tem comida barata, comida cara, tem hotel barato, hotel caro. Lá é um lugar muito diverso. Então, você montando seu roteiro de viagem, que é o segredo para você economizar mais de 50%, que é o segredo que eu descobri, que eu compartilho com você e te ensino a fazer isso, você vai fazer a viagem que cabe no seu bolso. Então, você vai conseguir sim viajar para o Peru, para você realizar essa viagem extraordinária. Então, Peru não é Machu Picchu, não é difícil organizar uma viagem para o Peru e não é caro. Eu quero compartilhar com vocês aqui algumas coisas que a gente fez no Peru a partir desse roteiro que eu desenhei, né, para nós, para minha viagem e para o do meu marido, dentro dos nossos interesses de viagem, que é o que você vai fazer no seu roteiro. Você não vai copiar o roteiro de ninguém. Então, eu fiz aqui uma lista, né, de alguns lugares que a gente visitou nesse passeio nosso lá pro Peru, para você ter uma ideia. A gente fez uma viagem de 14 dias para o Peru no meio do ano passado. Então, voltei, deu um tilt aqui. Então, a gente fez uma viagem de 14 dias pro Peru. No ano passado, tá fazendo mais ou menos um ano. E a gente conheceu várias regiões do Peru. É por isso que eu quero te falar aqui como que é muito além do que você às vezes está imaginando esse país. Então, como que a gente fez? A gente fez a nossa conexão lá em Lima, né, lá no Peru, e a gente pegou um voo direto para Cusco. Cusco, gente, é a cidade, né, que todo mundo sonha visitar no Peru, que é uma das bases para você conhecer o Machu Picchu. Lá a gente ficou num hotel muito legal que a gente amou, que se chama La Casona Real. Esse hotel é bem perto daquela praça ali do Peru, né? Aquela praça principal, Praça de Armas. A gente precisa ter um dia ali de ambientação em Cusco, que é a cidade maravilhosa, gente. É uma das cidades mais lindas, uma das praças mais lindas que eu já visitei na minha vida. E só aquele clima do Peru, aquelas músicas peruanas, aquele povo, né? Aquela cultura peruana é fascinante demais da conta. A gente chega lá, parece que a gente tá dentro de um filme. Eu
quando eu era criança, adolescente, eu assistia muito filme do Indiana Jones. Então, quando eu fui lá no Peru, eu falei, gente, isso aqui parece aqueles filmes de arqueologia, de história passada, porque é lá a história dos Incas, né? Então é muito interessante, a gente fica muito, assim, fascinado com a cultura do Peru. E aí, o que a gente fez lá nos primeiros dias? A gente fez um free walking tour, que na verdade é aquele tour gratuito, né, que a gente faz. Eu sempre indico esse tour, para você não ter que pagar por esse tour. No final, você dá só uma gorjeta ali pro guia. Foi um tour maravilhoso em todo o centro histórico ali de Cusco. Foi muito legal. E um restaurante fantástico lá em Cusco, chamado Chicha, que é um restaurante de um chefe premiado aí, chama Gaston Arcúrio. Aí a gente fez uma refeição fantástica. Aí no dia seguinte a gente foi pro Vale Sagrado dos Incas. Gente, esse Vale Sagrado dos Incas, a gente entende a história dos Incas e por que eles eram... Gente, eles eram muito inteligentes, assim. A parte da agricultura, da astronomia dos Incas, parece assim que eles estão à frente do nosso tempo, embora eles estavam lá atrás. A agricultura deles, o formato de agricultura deles é impressionante. A gente vai em lugares pra gente ver isso, né? Os cultivos que eles faziam ali aos pés das montanhas, criando microclimas para cultivar cada espécie de alimento, gente, é uma coisa assim impressionante. Esse passeio é o passeio do Vale Sagrado dos Incas. E ao longo de toda a sua estadia no Peru, você vai ficar impressionado com as coisas, você vai querer comprar muitas coisas. Eu sempre defendo a ideia aqui de você viajar com pouca bagagem. Só que se você for com pouca bagagem pro Peru, você já tem que reservar um espaço na sua mala para você pôr as coisas que você vai comprar, porque você vai comprar coisas no Peru, porque lá é fascinante. Olha só, algumas coisas que eu comprei lá. Isso aqui é almofada, capa de almofada. Olha só, gente, a riqueza dos artesanatos no Peru. É a coisa mais linda que tem. Então a gente comprou isso para nossa casa, né? Para não dar muito volume na mala, tá vendo? Os artesanatos todos bordados à mão, tudo colorido, demais da conta. Aí a gente comprou as toucas coloridas. Lá, gente, tem touca colorida de todo jeito. Você quer comprar uma para cada. Só que aí você tem que ficar lembrando que no Brasil você não usa essas toucas, né? Porque dá vontade de comprar todas as toucas que existem lá no Peru. É tudo muito lindo. Não sei se vocês estão vendo os detalhes do artesanato peruano. Gente, é a coisa mais linda do mundo. Olha aqui. A gente comprou essas alpaquinhas aqui, ó. A gente compra assim. A gente quer comprar uma para cada pessoa que a gente conhece, pra gente trazer pro Brasil. Então, tem essas... Porque tem esse animal lá, né? A alpaca. Então, a gente quer comprar essas alpaquinhas pra todo mundo. A gente compra artesanato. Aí eu trouxe aqui uns... Isso aqui é de saboneteira. Aqueles ponchos que a gente compra coloridos, ó. Pra poder visitar o Machu Picchu e tal. Então, o artesanato lá do Peru é muito interessante, muito fascinante. Você fica querendo comprar as coisas. E nesse caminho do Vale Sagrado dos Incas, tem muito artesanato barato. Inclusive, é um dos lugares que tem o artesanato mais barato do Peru. Se você for nesse passeio, você pode comprar lá, que lá vai ser o lugar mais barato. E aí, o que a gente fez? No meio desse caminho, lá do Vale Sagrado dos Incas, a gente já dormiu numa cidade pra gente pegar o trem pra Machu Picchu. E aí, gente, nessa viagem que a gente fez pro Machu Picchu, a gente economizou mais de R$1.000 nessa viagem, porque a gente fez um roteiro inteligente. A gente foi conhecendo a região, dormiu numa cidade que estava mais próxima do Machu Picchu e pegou o trem de lá para Águas Calientes, que é o lugar, né, que é a cidade no pé do Machu Picchu. Por quê? O Machu Picchu é uma cidade em ruínas, né? Uma cidade lá perdida. Em ruínas, não. Uma cidade lá perdida. E a cidade mais próxima é Águas Calientes. Então, a gente chega em Águas Calientes de trem, que tem a Peru Rail, a Inca Rail, e a gente compra um bilhete super fácil na internet. E lá a gente pega um ônibusinho que vai em 30 minutos e sobe até o Machu Picchu. Lá em cima, aí a gente contrata um guia, né? Para poder entrar lá no Machu Picchu, para poder fazer a visita lá, né, na cidade. E o Machu Picchu, gente, a gente gasta lá dentro assim umas 3, 4 horas
Porque realmente é uma cidade grande, né? O Machu Picchu é uma cidade grande, era uma cidade muito importante naquela época. E aí a gente vai conhecendo as histórias, o guia vai explicando, né, como que eram os costumes, por que aquela cidade ficou perdida durante um tempo, né? É muito interessante essa visita no Machu Picchu. E dá para você fazer essa viagem toda por conta própria. Você pegar os trens, né? E depois na volta a gente voltou direto para Cusco, num trem também direto para Cusco. Um erro que eu vejo muitas pessoas cometendo é fazendo bate e volta de Cusco para Machu Picchu. Porque é longe, gente. É uma viagem cansativa, né? Tanto para ir, você tem que acordar cedo demais para poder ir. Depois você faz a visita toda ali no Machu Picchu e depois volta de trem. Então é muito cansativo. Então a recomendação é sempre você dormir ou em Águas Calientes, que é a cidade, né, mais próxima, ou você dormir, por exemplo, em Ollantaytambo, que é uma cidade ali do Vale Sagrado dos Incas. E aí essa viagem, né, esse passeio no Machu Picchu foi muito legal, era meu sonho conhecer o Machu Picchu, embora depois a gente conheceu lugares tão lindos ou mais lindos do que o Machu Picchu, que eu vou te falar. E aí o que acontece? A gente voltou, né, para nossa cidade lá, para Cusco, e depois a gente foi conhecer mais a cidade, conheceu vários pontos turísticos ali da cidade. Foi num restaurante fantástico chamado Morena, que é bem no centro histórico lá de Cusco, que é maravilhoso. Se você for para Cusco, você precisa ir nesse restaurante, que é um restaurante incrível. E depois, gente, o que a gente fez? A gente tirou um dia para ir na Montanha Colorida. Quem aí já ouviu falar da Montanha Colorida do Peru? Gente, que passeio marcante. Olha só, essa montanha, para você chegar lá no topo dela, são 5.000 metros. Olha só, lá em Cusco a gente tava a 3.400. Para ir na Montanha Colorida, a gente, no topo dela são 5.000 metros de altitude. E aí a gente sobe, gente, uma trilha, que é uma trilha bem desafiadora, né? A gente precisa, assim, ter muita calma para subir, porque falta muito ar, né? Falta o ar, porque a altitude, né? À medida que a altitude vai aumentando, a gente vai ficando um pouco sem ar. Mas quando a gente chega lá em cima na Montanha Colorida, é uma paisagem deslumbrante. E a sensação que a gente tem é que a gente venceu um grande desafio. Porque esse trajeto é um trajeto que exige muito da mente, do corpo da gente e tal. Mas quando você chega lá em cima na Montanha Colorida e você vê aquele vale maravilhoso, né, com aquelas montanhas coloridas mesmo, você não acredita, né? Eu nem sei se tem esse tipo de montanha colorida em outro lugar no mundo. Depois, gente, da gente conhecer essa montanha colorida, a gente voltou para Cusco e no dia seguinte a gente fez um passeio que foi um dos pontos altos culturais da nossa viagem para o Peru. A gente pegou um ônibus em Cusco e foi para Puno, conhecendo vários lugares no caminho. Onde que é Puno, Sara? Puno. Puno é na divisa com a Bolívia. Então a gente saiu de Cusco, foi no sentido da Bolívia, uma cidade que é na divisa com a Bolívia, lá no Lago Titicaca. Você já ouviu falar do Lago Titicaca? Que tem lá na Bolívia, na divisa da Bolívia com o Peru, que é o lago mais alto, navegável mais alto do mundo? Pois é. É nesse lugar que a gente foi. E no caminho para ir para esse lugar, para Puno, a gente conheceu várias coisas interessantes. A gente conheceu uma igreja que é considerada, né, como é que chama, gente? Aquela igreja lá do Vaticano. Já fui lá 2 vezes e já esqueci o nome dela. Capela Sistina. Ela é considerada a Capela Sistina do Peru, essa igreja que a gente visitou. A gente foi num complexo arqueológico que é tão importante quanto o Machu Picchu. Na época dos Incas ele era tão importante quanto o Machu Picchu. A gente conheceu. A gente conheceu museus no caminho que tinham múmias. Gente, foi muito interessante. Então a gente fez esse passeio para chegar até Puno, né, lá na divisa com a Bolívia. E lá nessa cidade de Puno, a gente, na beira ali do Lago Titicaca, né? Vocês já viram falar que existem as ilhas flutuantes no Lago Titicaca? Pessoas que vivem em ilhas que flutuam dentro do lago. Gente, essa foi uma das experiências de viagem mais incríveis que eu já tive.
foi de conhecer esses povos e a cultura desse pessoal que mora em cima do lago, nas ilhas em cima do lago Titicaca. E eles moram em umas casinhas, gente, pequenininhas. Toda a base dessas ilhas flutuantes é feita de uma árvore, né? Dos galhos de uma árvore que chama... Eu esqueci o nome do negócio da planta. Esqueci. É junco de totora. As ilhas são feitas disso. E as pessoas moram nessas ilhas flutuantes dentro do lago. É uma coisa, assim, realmente incrível. Então, esse passeio foi incrível. A gente foi numa ilha dentro do lago, que chama Ilha de Taquile. Conheceu a cultura daquele povo, as comidas e tal. Gente, então foi muito legal. Depois a gente voltou para Cusco, né? A gente ia voltar num trem super legal de Puno para Cusco. Mas lá tava numa época de protestos e tal, e aí eles cancelaram esse trem, quase morri de paixão. Mas aí a gente voltou de ônibus mesmo, porque é muito tranquilo viajar de ônibus no Peru. Os ônibus são muito confortáveis. Eu gostei demais de fazer essas viagens de ônibus dentro do Peru, vale muito a pena, o preço muito bom. Aí a gente voltou para Cusco e depois a gente voltou para Lima, né? E aí, lá em Lima, a gente foi num restaurante fantástico, gente, que é considerado o segundo melhor restaurante da América Latina e o sexto melhor restaurante do mundo, chamado Maido. É aquelas experiências gastronômicas, assim, que você não acredita que você tá vivendo, né? Que é aqueles pratos que você nem sabe direito, não entende direito o que você tá comendo, mas eles contam a história do Peru e eles vão explicando pra gente aqueles pratos. Então, foi uma experiência gastronômica incrível que a gente viveu em Lima. Não sei se você sabe, o Peru é considerado, né? Lima é considerada a capital gastronômica da América do Sul. Ou seja, em Lima você é um dos melhores lugares da América do Sul para você comer. E lá realmente a comida é maravilhosa no Peru, viu, gente? É maravilhosa. Você vai se surpreender com a comida do Peru. E aí nós fomos para Lima, conhecemos algumas coisas na cidade, fizemos city tour e tal. E aí depois a gente foi para a segunda etapa da viagem, que foi incrível, que foi para uma região chamada Huaraz. Gente, a gente tinha descido para Cusco no mapa, depois a gente subiu para essa região de Huaraz e a gente conheceu paisagens deslumbrantes nessa ida nossa para Huaraz. A gente conheceu um glaciar, um dos maiores glaciares que tem na América do Sul, chama Glaciar Pastoruri. E lá a gente vê o derretimento desse glaciar. E isso mostra pra gente sobre o aquecimento global. Então vale muito a pena você fazer esse passeio para você ter mais consciência dessa questão do aquecimento global, né? Então esse glaciar, você vê o glaciar derretendo. É muito interessante esse passeio que tem lá no Peru. E a gente foi, que foi um dos pontos altos da nossa viagem, foi conhecer a Laguna 69. Um dos cenários mais lindos que eu já vi na minha vida. Aquela lagoa azul, que é um azul que dói os olhos, assim, com aqueles picos nevados. Realmente é uma transformação, é uma viagem, assim, realmente de transformação para quem gosta desse tipo de atividade. Realmente, assim, não pode perder de conhecer essa região do Peru. Essa região do Peru que é o Huaraz, onde a gente fez essas trilhas, né? Para Laguna 69, para o Glaciar Pastoruri. Então vale muito a pena você incluir isso no seu roteiro. Depois a gente voltou de ônibus para para Lima, né? A gente voltou para Lima de ônibus, passeou mais um pouco ali em Lima e a gente encerrou nossa viagem. Eu tenho muita vontade de voltar no Peru. Às vezes eu tenho mais vontade no Peru do que visitar outros lugares, porque realmente é uma viagem marcante, deslumbrante e uma viagem transformadora. E aí o que acontece? Muitas pessoas, depois que eu postei muita coisa sobre o Peru, né? Muitas pessoas ficaram me perguntando muito sobre como montar um roteiro para o Peru, quais cuidados que eu tenho que ter para decidir esses passeios que eu quero fazer, sobre roupa, sobre clima, sobre onde me hospedar, como emitir as passagens aéreas, tudo, né? Como ir para o Machu Picchu de forma personalizada, né? Tudo isso as pessoas sempre me perguntaram muito. Aí o que eu resolvi fazer, gente?
eu resolvi criar um vídeo, um planner de viagem, onde eu conto todo esse roteiro nosso da viagem, mas eu conto em detalhes. Por exemplo, como que a gente fez as emissões das passagens aéreas. Na verdade, a gente zerou os custos das nossas passagens aéreas. Como que nós escolhemos as hospedagens mais adequadas para a nossa viagem, né? Que atendessem aí na questão da segurança, da localização, do preço. Como que a gente fez esses transportes entre as cidades? Quais momentos que a gente usou avião? Qual o momento que a gente usou ônibus? Que momento que a gente usou trem, né, nessa viagem? Quais são os melhores passeios para você fazer de acordo com o seu perfil? Como levar dinheiro, como sacar dinheiro lá no Peru, né? A melhor forma de você economizar com dinheiro. As roupas que você precisa levar. Todos os detalhes sobre documentação de viagem, tudo sobre esse destino e como que a gente conseguiu economizar tanto nessa viagem, né? Sobre os museus que a gente foi, os ingressos, como comprar os ingressos. Nesse planner que eu fiz, tem até o contato do taxista que andou com a gente em Cusco, que era uma pessoa de confiança. Os contatos dos hotéis que a gente foi, os passeios que a gente fez, os links, tudo. E aí esse vídeo é um vídeo, né, uma videoaula de mais de 2 horas, explicando tintim por tintim dessa viagem. Para você que quer montar um roteiro para o Peru, que tem dúvidas e não tem tempo de ficar buscando informações, vendo aquele monte de vídeo para buscar informações sobre a sua viagem, você quer já saber exatamente o que você tem que fazer e como você vai decidir ir em cada lugar dessa viagem. Então esse vídeo, ele tá lá na plataforma da Hotmart, né? Quem acessa esse vídeo pode acessar ele durante 1 ano e você pode tirar dúvida, igual por exemplo aqui a Tatiana perguntou, se eu quiser ir no mês tal, né? Esse mês é mais adequado? Aí você posta sua dúvida lá no vídeo, eu vou lá, faço as pesquisas, quando né, eu não sei já a resposta, pesquiso e te respondo, para você não perder tempo, para você fazer um roteiro com segurança, porque eu já fui e sei, né, como que você tem segurança nessa viagem, como que você economiza e para você evitar perrengue de viagem, né, para você fazer uma viagem certeira ali, sem erro. Então, esse roteiro, ele tá disponível já para você, né, tem um link dele aqui na minha bio, você também pode me pedir. E você pode adquirir esse planner, né? Ele é R$97. Olha só, R$97 é tipo um valor simbólico mesmo, porque eu quero compartilhar meu roteiro detalhado com você, porque se eu fosse fazer uma live aqui com todo o detalhamento da nossa viagem, eu ficaria mais de 2 horas só detalhando cada item da viagem. E vocês não teriam condição, às vezes, de anotar. Eu não tenho condição aqui de transcrever tudo para vocês, passarem os contatos dos lugares, né? Você pode encurtar o caminho aí para planejar a sua viagem para o Peru através desse planner, né? É um planner que eu fiz com muito carinho, com muitos detalhes, onde você pode realmente aí acelerar seu processo de planejamento dessa viagem para o Peru. Com planejamento você consegue os melhores preços, fazer as melhores escolhas. Você vai saber exatamente o tempo que você precisa em cada lugar, de cada cidade que você vai visitar. E se você tiver alguma dúvida, por exemplo, eu tô com dúvida em relação a esse ponto específico aqui. Sara, você manda lá no vídeo, né? Tem o campo lá que você vai tirar dúvidas e eu mando a resposta para você. Em 24 horas eu já te respondo. Se for uma coisa que eu vou precisar pesquisar, eu que vou pesquisar. Não é você que vai pesquisar, entendeu? Você vai tirar as dúvidas lá comigo, né? Além de ter muitos detalhes nesse planner. Então, praticamente essa viagem vai estar toda respondida no planner. Então, esse planner te ajuda a não ter perrengue na sua viagem para o Peru, a você aprender como que você vai economizar nesse roteiro e vai encurtar seu caminho. Você não vai ter que ficar pesquisando horas, assistindo aqui um monte de vídeo, né? Para poder ficar garimpando. Porque eu fiz isso antes, né, gente? Eu já fiz essa parte. Já garimpei tudo antes, fui lá, vi se é isso mesmo, tirei a prova de tudo, né? E agora eu tô trazendo aqui mastigado para você. Então esse planner vai te ajudar demais a montar esse roteiro pro Peru. Ele tá disponível aqui no link da minha bio, né? R$97, ou seja, um valor simbólico, né? Porque o que você vai economizar? Olha só, a gente economizou quase de 14 para 6, a gente economizou aí
R$ 8.000 na nossa viagem. Com esse planejamento de viagem. Poderia ter ido lá e comprado um pacote pronto. Não ia ser a viagem do meu jeito, não ia ser uma viagem personalizada. Vários lugares que a gente foi aqui, o pacote não tem. Se você pedir uma agência para montar um roteiro desse jeito para você, sua viagem vai ficar 3 vezes mais cara. Por quê? Eles vão ter que entrar, eles vão ter que fazer o que eu tô te ensinando a fazer no Planner. Então, no Planner, gente, eu detalho. E no Planner eu pus vídeo de tudo. Por exemplo, o vídeo da gente pegando o trem. O vídeo do hotel que a gente ficou. O vídeo do passeio. O vídeo da gente comprando o ingresso do ônibus para Machu Picchu. As fotos do hotel. O endereço do hotel. Tem link de tudo. O endereço do hotel. Qual hotel que a gente ficou em Puno. Como que a gente comprou os passeios para tal lugar. Como que o vídeo que a gente foi no ônibus para o Arás. Então, esse Planner é cheio de vídeo e cheio de foto e tem link de tudo. De tudo que você precisa para fazer uma viagem no Peru. Aí você vai assistir e vai pensar assim, esse lugar eu quero, esse lugar eu não quero. Aí você vai montar do seu jeito, porque é o que eu defendo. Você fazer uma viagem personalizada do seu jeito. E você vai economizar muito. Você vai economizar muito, isso eu tenho certeza. Isso eu te garanto que você vai economizar muito, porque você que vai estar desenhando seu roteiro. Vai ser um roteiro totalmente diferenciado. Então, gente, é isso. Se você quiser saber mais sobre esse roteiro, é só você clicar lá no link que tem ali na minha bio. A hora que terminar essa live aqui, você me pede. Eu mando para você o link. E você já vai começar a planejar hoje o seu roteiro. Entre lá, né? Adquira o Planner para você começar o planejamento da sua viagem, economizar bastante, fazer uma viagem extraordinária. Beleza? Então, boa noite, apaixonados por viagens. E lembrem-se sempre de tirar os sonhos de viagem de vocês da gaveta. Um grande abraço, até mais.